Doutor, quais são as técnicas para a cirurgia de amígdalas e adenoide? Existem algumas técnicas diferentes para esses procedimentos. O uso do laser no tratamento cirúrgico disso aí, mas que ela não foi assim muito bem aceita entre os otorrinos, pelo fato dela deixar de ter um benefício grande em relação à dor. E existe agora um procedimento, uma técnica nova que se chama coblation. Ela usa uma reação de plasma entre os eletrólitos. É como se tivesse fazendo dissolvendo o tecido. Isso gera uma quantidade de calor baixa e isso acaba por produzir um processo inflamatório muito menor e você tem um resultado do pós-operatório melhor. O laser, por exemplo, ele gera um calor assim em torno de 1.200 graus, onde ela está tendo uma ação. E o coblation, ela gera no máximo um calor de 70 graus, onde ela está produzindo a ação dela. Então a diferença é muito grande e isso tem um resultado bastante diferente aí no pós-operatório. O que mais incomoda a criança no pós-operatório? Pois vejo alguns pais que têm medo dessa cirurgia. Olha, isso é uma excelente pergunta, porque essa cirurgia, apesar dela ser uma cirurgia de uma certa simplicidade, o pós-operatório dessa cirurgia ela gera um transtorno bastante importante, principalmente para as crianças, né? Que você tem aí já o estresse de um processo cirúrgico, de internação, de anestesia. Mas o que mais incomoda assim no pós-operatório dessa cirurgia é a dor. O incômodo que pode ter é o sangramento dessa cirurgia, né? A dor, ela faz com que a criança tenha principalmente uma dificuldade de alimentação. Então tem crianças que é muito variável isso de criança para criança, mas na média a criança volta a se alimentar normalmente em torno de 7 dias. Então é um tempo bastante longo para uma criança voltar a se alimentar normalmente. E aí a criança pode ter aí desde perda de peso, né? Pode ter desidratação por essa dificuldade. E o sangramento, às vezes, você leva que seria um caso mais importante, que seria a necessidade de você reoperar o paciente, né? Aí o transtorno é dobrado, né? Então, são as duas principais dificuldades no pós-operatório dessa cirurgia. Se o senhor fosse operar seu filho, qual método você usaria e por quais motivos? Certamente, sem dúvida nenhuma, o coblation. Ela é totalmente diferente. Ela tem uma recuperação assim excepcional. Haja visto assim as cirurgias que a gente tem feito com coblation, para você ter uma ideia, as crianças começam a comer normalmente no primeiro dia, né? Então, e em relação a sangramento também, a gente vê que o sangramento é praticamente zero. Então, a recuperação dessa metodologia é excepcionalmente melhor do que qualquer outra técnica que a gente tem conhecimento até então. Em Porto Velho, já tem essa tecnologia disponível? Olha, graças a Deus essa metodologia a gente já tem acesso, né? Nós estamos usando essa tecnologia, o coblation, para ter um benefício de todos os pacientes de Porto Velho, de Rondônia, e ela está sendo, as pessoas que estão sendo submetidas a essa metodologia realmente são muito satisfeitas com o resultado, porque ela já vem com aquela ideia de que o pós-operatório é dolorido, tem sangramento e tal, e ela fica assustada com o resultado dessa tecnologia, né? Então nós já estamos fazendo essa cirurgia aqui e com resultados excepcionais. Existe alguma indicação especial para o tratamento com coblation? Olha, essa é uma outra pergunta bastante interessante, porque a criança assim no pós-operatório ela fica bastante agitada por conta das dores, né, de sangramento. Então, principalmente em pacientes com autismo, pacientes hiperativos, pacientes com síndrome de Down, esses pacientes têm uma indicação excepcional com essa metodologia, que ela vai ter um pós-operatório mais adequado, mais tranquilo, e os pais vão diminuir as preocupações assim, no pós-operatório para tratamento cirúrgico desses casos, né? Então essas indicações são bastante especiais para essa metodologia.